Bom dia, meus irmãos. Te saúdo todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Espero que todos tenham tido uma boa noite de sono, descanso. E nós estamos juntos mais uma vez para fazermos a nossa devocional no livro de Daniel. Nós já temos a presença do Beto. Bom dia, Beto. A presença da Ana Rosa. Bom dia, Ana Rosa. A Damares. Bom dia, Damares. Muito bem. Nós vamos orar para começarmos a nossa devocional. Bom dia, Valério. Vamos orar para começar a nossa devocional. Em seguida, então, nós leremos o texto, até que, acredito que até lá os demais irmãos também cheguem. Vamos orar? Amado Deus, Santo e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos pela tua grande bondade para conosco. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça. Te louvamos pela noite que nos deu. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, ó Deus, neste dia, que abençoe os nossos atos, que abençoe, ó Pai, tudo aquilo que fazemos. Pedimos também que perdoe, ó Deus, os nossos pecados, meu Pai, e que o nosso coração se volte para o Senhor, se volte para a tua palavra, para que façamos tudo de acordo com ela, pois ela é a nossa regra de fé e prática. Ajuda-nos em todas as coisas que precisamos, ó Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Bom dia, Zilá. Deus abençoe sua vida. Irmãos, nós vamos começar então com a nossa devocional. Livro do profeta Daniel, 3º capítulo. No dia de ontem nós falamos sobre o momento em que Nabucodonosor faz uma estátua. E aí ele ordena que todos os oficiais do seu reino adorem essa estátua. Eu expliquei naquela ocasião que não se sabe exatamente o que era essa estátua. Se essa estátua era, de fato, a imagem de uma divindade, ou se era a imagem do próprio Nabucodonosor, ou se era uma estátua sem necessariamente formato humano, alguma coisa assim. O que importa é que ela representava uma divindade e que Nabucodonosor era o seu representante. E ele disse então que todo povo ou nação que estivesse debaixo do seu regime, que ao som da música não adorasse aquela estátua, não homenageasse aquela estátua, seria imediatamente lançada na fornalha, que era um forno, né? E estavam ali os 3 amigos de Daniel, os 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não adoraram a imagem quando da maneira como o rei havia ordenado. E então alguém denunciou, o texto diz que alguém denunciou ao rei que aquelas pessoas não haviam feito o que o rei havia ordenado, e o rei então chama os 3 e novamente refaz a história, dizendo que era para eles adorar a imagem, e caso eles não adorassem, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E aí então o rei diz: pois qual é o Deus que poderá livrá-los da minha mão? Então, a partir do versículo de número 16 do 3º capítulo, que nós faremos a leitura, se dá então a resposta dos amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, acerca dessa espécie de afirmação do rei. Era uma pergunta, mas era na realidade uma afirmação objetiva, dizer que não havia divindade que pudesse barrar um decreto ou um desejo de Nabucodonosor. Então, o 3º capítulo de Daniel, verso 16, ele diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem quisermos, quer livrar-nos,
ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado, o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e seus chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os seus cabelos da cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Esse é o final do relato do 3º capítulo que nós estamos estudando. Ontem nós falamos sobre a questão da disposição dos 3 para colocarem suas vidas na mão de Deus e verdadeiramente expressarem amor, respeito, fidelidade e lealdade a Deus, independentemente daquilo que pudesse vir a acontecer com eles. Então, eles estavam verdadeiramente dispostos a morrer pelo seu Deus, mas eles não mudariam de postura. Então, esse foi o tema que nós compartilhamos com os irmãos ontem e pedimos que fosse analisado. Hoje, nós vamos falar sobre a questão do livramento. Então, que eles receberam. Sadraque, Mesaque e Abidnego, como o texto fala, não adoraram aquela imagem. O rei ordenou que os seus soldados amarrassem os 3 com as suas próprias roupas e os lançassem na fornalha acesa. Disse que mandou, então, aumentar a intensidade do fogo, de modo que as pessoas que lançaram os 3 dentro da fornalha foram imediatamente mortos pelas chamas, pela intensidade das chamas. Então, era como que os 3 caindo ali, a morte deveria ser quase que instantânea, né? Mas o rei e os seus criados olharam para dentro do fogo e viram 4 pessoas passeando pelo fogo, e não os 3 amarrados e mortos, como se haveria de esperar. E disse que o quarto era semelhante a filho de deuses. O versículo 25 diz: tornou ele
Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Seria a mesma coisa que fosse dito que o quarto seria como um deus. Aqui, irmãos, nós vemos algumas questões interessantes. Primeiro, não houve da parte de Cedraque, Mesaque e Abidnego, pelo menos nenhum registro, de um pedido de livramento. Eles não têm nenhuma oração registrada que eles pediram livramento. E nem que alguém dali intercedeu. Nem que fosse feita uma oração em termos particulares. Não há registro de que eles pediram. Há registro de que eles estavam dispostos a dedicar suas vidas por amor ao Senhor. No entanto, o que nós vemos aqui, no versículo 15, foi uma afronta de Nabucodonosor sobre o Deus de Israel. Porque no versículo 15, disse o seguinte: Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui foi uma afronta muito clara feita ao Deus de Israel. E naquela época, as nações representavam um Deus, se ela fosse monoteísta, ou os deuses, se elas fossem politeístas. E aqui Nabucodonosor, ele está se comportando como se ele pudesse talvez afrontar, ou quem sabe até mesmo ele se entender como um próprio Deus, ao dizer: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Talvez alguns estudiosos até afirmam que essa estátua poderia até mesmo ter sido uma reprodução da imagem dele. O que interessa é que ele estava conferindo àquela estátua um aspecto de religiosidade, e sendo ele o seu representante. Então, naquela ocasião, Nabucodonosor, ele ofendeu diretamente a Deus, porque Israel era o representante de Deus. Quem é o Deus que vos poderá livrar? Ali era uma coisa muito profunda. Então, houve um livramento, independente do pedido, de um pedido formal por parte dos 3, houve um livramento. Deus então livrou. E aí, esse livramento, ele veio como uma resposta a Nabucodonosor. Quem é o Deus que vos poderá livrar? E aí, então, Deus de fato livra, e Nabucodonosor fica conhecendo quem é esse Deus. Vocês podem reparar que há uma mudança de discurso agora. Versículo de número 28. Falou Nabucodonosor e dito: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Então, repare que houve uma mudança de postura de Nabucodonosor. A resposta dele veio: quem é o Deus que vos poderá livrar? Então, houve um livramento. A partir desse livramento, ele conheceu que, de fato, havia Deus em Israel. Mas aí, nós nos deparamos com a intenção do livro. Qual que é a intenção de Nabucodonosor? Desculpa, qual que é a intenção de Daniel? A intenção de Daniel, ao escrever este livro, era mostrar a soberania de Deus. Que Deus frustra os planos dos homens. Que os homens podem fazer planos, que os homens podem arquitetar coisas, mas na realidade a resposta correta, ela vem de Deus e não do homem. Aqui, Daniel escreve esse livro com o objetivo de mostrar que o homem às vezes quer se colocar até num nível superior a Deus, se ele pudesse. Mas, na realidade, quem tem a história nas mãos é Deus. E aí, Nabucodonosor, ao considerar a possibilidade de que ele era superior a qualquer outro Deus, então, na realidade, o Deus dos céus, o Deus Criador,
frustrou os planos de Nabucodonosor, livrando os seus três filhos, os seus três súditos da fornalha de fogo. E esse livramento, irmãos, ele representa também o livramento que Deus dá ao seu povo diariamente. O contexto que Deus lida hoje pode ser um tanto quanto distinto daquela época. Naquela época, um povo, uma família, era representante de um Deus direto. Era como se as pessoas vivessem em conflito. É como se os deuses vivessem em conflito, vamos dizer assim. Deuses no aspecto, na compreensão do povo, da existência de vários deuses. A Bíblia nos ensina que existe um Deus só. Mas naquela época, as nações, cada um defendia um Deus e se relacionava com esse Deus, mesmo esse Deus sendo inexistente. Na compreensão de determinadas nações, esse Deus era real. Então, existia aí uma certa, vamos dizer assim, guerra entre os deuses na concepção humana. Aqui Deus frustra essa ideia de Nabucodonosor, dizendo então que ele é aquele que pode livrar. Às vezes nós vemos hoje frases na internet, né, de pessoas que morreram de causas estranhas, às vezes até de maneira violenta. E aí as frases que nós nos deparamos muitas vezes se faz no sentido de mostrar que uma pessoa falou determinada coisa, ou zombou de Deus, ou fez pouco caso da palavra de Deus, e aí Deus tomou vingança daquela pessoa e fez o que fez. É muito distinto, irmãos, a maneira como Deus lida no Velho Testamento, em determinadas circunstâncias, com a maneira como Deus lida no Novo Testamento. Deus é o mesmo, Deus não muda, o caráter de Deus não muda. Mas dentro do propósito de Deus, a maneira dele lidar com as pessoas muda. E a Bíblia nos ensina que Deus é tardio em irar-se, grande em misericórdia, porque ele quer que as pessoas conheçam a Jesus e sejam salvos por ele. Conheçam a Jesus e sejam salvos por ele. Então, a misericórdia de Deus fala alto em nossos dias. E não só a misericórdia, mas também a tolerância de Deus, a mansidão de Deus, o fato de Deus retardar a sua ira. Significa então que Deus não pune mais os pecados dos homens? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que Deus pune sim, mas não está ao nosso julgamento determinar quem ele pune e quem ele não pune. Como aconteceu, se determinado evento na vida de alguém foi a punição de Deus ou não foi. Cabe a nós levarmos as pessoas à palavra de Deus, mostrando que existe um Deus verdadeiro, um Deus que é o Criador de todas as coisas e que ele pode sim interferir nos planos de quem quer que seja. Ele pode sim guardar a semelhança do que ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Para nós, protestantes, reformados, a Bíblia é fato, né? Então, para nós entendemos que esta descrição não é uma analogia, não é uma parábola, é um fato, né? E então nós entendemos que Deus é poderoso sim para se manifestar dessa maneira. Ele é poderoso sim para livrar e para salvar o seu povo ou alguém do seu povo de acordo com seus planos. Ele é obrigado a salvar? Não, não é. Até porque a Bíblia nos ensina que neste mundo nós somos peregrinos. Nosso coração não deve estar aqui, porque nós temos uma pátria celestial. Mas ele pode salvar? Pode. Isso está de acordo com a vontade, a soberania e os planos dele. E
Os três, Sadraque, Mesaque e Abdinego, entenderam perfeitamente isso, porque no verso 17 eles dizem: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Quer dizer, eles olharam para a soberania de Deus. Ó, Deus pode. Deus pode. Se estiver nos planos de Deus, Deus pode. E aí, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, que talvez alguns podem não concordar com a minha fala, mas eu tenho um argumento bíblico. Há certas questões que até mesmo a falta de fé de alguém não é suficiente para barrar os planos de Deus. Eu vou citar um exemplo. Já era do interesse de Deus, ele já havia falado no Velho Testamento, por meio de Malaquias, por meio de Isaías, que ele enviaria um mensageiro que precederia ao Filho de Deus. Muito bem, esse mensageiro, João Batista. E Zacarias, o seu pai, sacerdote. Lucas descreve que quando Zacarias entrou no templo para oferecer o incenso, que representava as orações do povo de Israel, um anjo apareceu para ele e disse para ele: olha, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas e a tua mulher estará grávida. E diz que ele não acreditou, porque o anjo se voltou para ele e disse assim: olha, Zacarias perguntou, como eu vou saber disso? Como é que eu vou entender, como é que eu vou ter certeza disso? O anjo disse para ele assim: ó, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo durante todo o período da gravidez. Ela vai engravidar, ela vai ter um filho, mas você vai ficar mudo durante todo o período da gravidez, porque você não acreditou na minha palavra, a qual a seu tempo se cumprirá. Ali já era a determinação de Deus, não dependia se Zacarias cria ou não cria. Deus iria fazia parte dos planos de Deus. Há outras coisas em nossas vidas que dependem sim de fé. Depende sim. Mas ali não dependia necessariamente. Tanto é que o anjo diz: você vai ficar mudo porque você não creu. É muito clara a palavra ali. Você não creu, mas a profecia vai se cumprir. A determinação de Deus se cumprirá. Então, há circunstâncias que Deus faz, independente da gente crer ou não. Há circunstâncias que dependem exclusivamente da fé. Aqui é uma circunstância que a fé na capacidade de Deus para salvar era absolutamente necessária. Agora, eles também criam que essa salvação ela estava vinculada ao exercício soberano de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, irmãos, se Deus não salvar, não é falta de fé. Se Deus não livrar de um determinado acontecimento, não é falta de fé. E nem é pecado. Não é porque a pessoa está em pecado que Deus não livrou. Ou então, as pessoas dizem, não teve fé suficiente, Deus não livrou. Não é o caso. Jó era uma pessoa que tinha fé, Jó era uma pessoa que não estava em pecado, mas, no entanto, Deus permitiu que algumas coisas ruins acontecessem na vida dele. E por que eu estou falando disso justamente no tempo que nós estamos vivendo? Porque, infelizmente, o povo brasileiro não sabe lidar com o sofrimento. Fala-se muito pouco sobre o sofrimento. As pessoas não têm a dimensão de caminhar debaixo do sofrimento. As palavras que nós ouvimos muitas vezes são palavras de livramento. Todo mundo anseia por livramento. Mas ninguém pede a Deus capacidade para passar pelo meio do sofrimento. Então, o povo brasileiro não está acostumado a lidar com o sofrimento. É aí onde nós entramos em depressão, onde nós fugimos, onde a pessoa dorme com um sono interminável, porque isso é fuga da realidade. Nós não somos um povo criado para, talvez, disposto a enfrentar circunstâncias adversas. Nós sempre temos aquela coisa, não, vai dar certo, já deu certo, já livrou, quando na realidade não é assim. Nós precisamos crer sim que Deus pode livrar. Nós precisamos crer sim que Ele é suficiente para isso. Mas nós precisamos crer também
que nós precisamos nos preparar para caminharmos por circunstâncias difíceis, se essa for a vontade do Senhor para nós. Ele pode? Pode. Ele fará, se for da vontade dele. Se ele não fizer, ele tem planos. Então eu gostaria que nós pensássemos nisso. Deus tem planos. Esses planos se fazem no sentido de livrar o seu povo de situações difíceis? Sim. Mas esse livramento será quando? Não sei. Nós não sabemos quando será. E aí, porque ele não faz agora, é falta de fé? Não necessariamente. É pecado? Não necessariamente. Mas é porque Deus tem planos. Então, o que é que nós fazemos enquanto ele não livra? Precisamos aprender a viver. Como viver? É essa que é a questão. Nós precisamos aprender a olhar para o Senhor e dispor nossas vidas a amar ao Senhor, independente daquilo que vier a acontecer conosco. Entende? Então eu gostaria que nós pensássemos nisso hoje. Que nós pensássemos nessa manhã, que nós considerássemos, precisamos confiar no Senhor? Absolutamente, precisamos. Mas precisamos lembrar também que o Senhor tem planos. E Ele nos abençoa de acordo com seus planos. Vamos orar, vamos pedir que Deus traga essa bênção ao nosso conhecimento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, mais uma vez. Nós confessamos, ó Deus, que o nosso coração almeja sempre e imediatamente o livramento. Mas eu sei que há certas circunstâncias que os teus planos passam de uma maneira distante dos nossos planos. Então, o que eu peço ao Senhor é que o Senhor nos capacite a vivermos bem, enquanto o Senhor não nos livra. Nós sabemos que pelo teu poder, ora mais, ora menos, nós seremos salvos de toda essa calamidade que nos cerca. Nós não sabemos quando o Senhor agirá e nem o método que o Senhor escolherá para agir, mas nós sabemos que o Senhor agirá. Mas até lá, Senhor, até aquela hora, aquele dia que o Senhor há de agir, nós precisamos viver. Então eu peço a Ti que faze com que o povo do Senhor olhe para Ti. Faz com que o povo do Senhor confie no Senhor. Faz com que o povo do Senhor ame o Senhor, independente das coisas que nós estamos vivendo agora, das situações que estamos enfrentando agora. Faz com que o povo do Senhor se volte para Ti. Faz com que o povo do Senhor, ó Deus, ande nos Teus caminhos. Faz com que o povo do Senhor considere a Tua palavra mais do que a própria vida. Faz com que o povo do Senhor se volte para o Senhor em obediência, em amor, em lealdade, em ações de graças. Em nome de Jesus. Faz, ó Deus, com que nós entendamos que esta pátria terrestre não é o nosso lugar permanente. Nós estamos aqui, devemos nos preocupar com a nossa vida aqui, mas não uma preocupação a nível absoluto, porque nós não fazemos parte esta vida não é aquilo que Deus tem planejado em termos finais para nós. Então, eu peço que o Senhor, ó Deus, ministre em nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, nos dê capacidade para desenvolvermos um viver alegre, feliz, confiante em Ti, mesmo debaixo desses momentos difíceis que temos vivido. Ajuda-nos a olharmos para o Senhor e exaltarmos a Tua glória, exaltarmos a Tua graça, enquanto não vemos o Teu livramento. Como expressão de confiança, como expressão de amor, como expressão de dedicação. Ajuda-nos, ó Deus amado, em nome de Jesus, a exercermos sim confiança no Senhor, mas a lembrarmos sempre que o Senhor tem planos. Em todas as questões das nossas vidas, o Senhor tem planos. Tem planos para esta nação, tem planos para as nações, mas também tem planos para as nossas vidas de maneira particular, para as nossas famílias. E tudo está ligado uma coisa com a outra, tudo está interligado. O Senhor nos abençoa para que nós possamos também abençoar outras pessoas que estão ao nosso redor. Faze-nos olhar para Ti, Senhor, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Meus irmãos,
Desejo que todos tenham uma boa semana. Semana não, desculpa, um bom dia. Desejo que Deus esteja esclarecendo essa mensagem ao longo do dia e que nós possamos verdadeiramente, mesmo no confinamento, desfrutar de comunhão, de alegria, de paz, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu me encontro com os irmãos, se Deus permitir, logo mais às 19 horas, novamente, para nós estudarmos o Evangelho de Marcos. E lembrem-se também da do convite que eu fiz aos irmãos para nós jejuarmos domingo. Depois que eu fiz o convite para os irmãos, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, e depois que eu fiz o convite para os irmãos, eu vi em um grupo de WhatsApp do qual eu faço parte, também um convite para jejuar, domingo. Mas esse convite que eu vi no grupo ali, era como se fosse um movimento criado, eu não sei se isso procede, tá? Não sei se isso procede, um movimento criado pelo presidente ou alguém relacionado ao presidente, convidando as igrejas evangélicas para jejuar. O meu convite para a nossa igreja não tem nada a ver com aquele convite ali. Eu nem sabia que tinha aquela situação, ok? É o pastor da igreja presbiteriana convocando a igreja presbiteriana para orarmos pela situação do país, independentemente de qualquer outro tipo de movimento que possa haver da parte de quem quer que seja ligado ao presidente da República. É válido, né, que na questão da presidência haja essa preocupação, mas o que eu quero dizer é que, no nosso caso específico, esse convite para jejum e oração domingo não tem nada a ver com aquele convite que eu vi, caso ele seja procedente, porque eu vi apenas em um grupo ontem à tarde, caso ele seja procedente, ok? É um trabalho da nossa igreja, independente de qualquer outro tipo de movimento que outras igrejas ou outras pessoas possam estar convocando para esse domingo agora, tá bom? Deus os abençoe, tenham todos um bom dia, até a noite.